Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, tenho aqui para vocês um assunto hoje que pode mudar a sua vida financeira. É isso mesmo. Você que está me assistindo já pensou em investir em algo, mas não sabe o quê? Você que talvez está atravessando aí algum momento que fala, poxa, eu tô numa fase que eu preciso amadurecer aqui a minha carteira de investimentos, preciso diversificar isso. Como que eu faço? Com quem eu invisto? O que funciona, o que não funciona? Tudo isso você vai ouvir hoje aqui no nosso episódio. Para isso, chamei dois especialistas que, gente, pessoas que eu admiro muito, são amigos meus, parceiros, inclusive, e que eles vão falar para vocês de cada detalhe sobre um assunto muito falado hoje em dia, mas que ainda gera muitas dúvidas, que é consórcio. Seja muito bem-vindo, Lucas, e seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Agora estamos retribuindo, né? Você participou do nosso podcast. Agora eu vou aproveitar, né? Já estava em débito, já estava em dívida. Então, aí nós veio pagar. Inclusive, já tá no ar no Spotify. Ali, ó, já fala aqui pro Ali, pessoal. ó, o episódio do nosso podcast com a Karina Taconi já tá no ar no Spotify, viu? Então segue nós lá, podcast número 1. E no YouTube vai no ar dia 15. Dia 15 tá no YouTube, episódio completo pra vocês acompanhar na íntegra aí. A conversa foi boa, né, cara? Nossa, foi. Foi produtiva. Rendeu, hein? Rendeu. A Ali conversa tinha foi assunto boa. de tudo. Então, quem assistir vai ter insights poderosíssimos, viu? É uma mentoria gratuita. Uma mentoria gratuita. Gratuita lá, Quem 1 tá em hora busca... de bate-papo gratuito pra você assistir aí. Oi. E mudar a sua trajetória, né? Sim. Então, obrigado, minha amiga, pelo convite. Obrigado, Jéssica, por ter vindo junto comigo também. Isso. Eu fico honrada vocês terem Eu aceitado que agradeço o convite. vocês demais Muito por esse obrigada. convite, poder fazer parte disso aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que esse bate-papo aqui também vai ajudar muitas pessoas Com também que estão assistindo certeza. também. Principalmente esse assunto, Lucas, como eu falei agora há pouco, é um assunto que gera muita dúvida, né? Mas antes de entrar no assunto de consórcio, nós vamos falar do Lucas e da Jéssica. Vixe. Todo mundo quer saber. Então vou conversar com o Lucas primeiro. Lucas, Vamos lá. o que ouvimos falar sobre o Lucas aqui na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo? Gente, o Lucas, ele é um cara bem sucedido. Ele fala muito bem, ele é bom vendedor. E ele contou, assim, bem superficialmente no nosso podcast lá no Inova, alguma coisa sobre a vida dele, mas ele não se aprofundou. Hoje, Lucas, eu gostaria que você trouxesse para os empresários, que é a grande maioria dos que nos assistem aqui, o que você acredita que foi uma virada de chave na sua vida para que você quisesse empreender, e principalmente na área dos consórcios? Cara, empreender sempre foi, acho que, um sonho de todo brasileiro, né? Todo brasileiro fala, quero ter meu próprio negócio. Mas muitos não estão preparados para viver aquilo, né? Porque sabemos que na prática é diferente da teoria, né? Na teoria o pessoal vê o Lucas bem sucedido, com uma baita de uma empresa. Então imagina que foi tudo fácil, que já comecei grande, né? Mas teve toda uma trajetória por trás. Sim. Então, antes de existir o Lucas empresário, empreendedor, existiu o Lucas CLT, existiu o Lucas que passou por um processo do desemprego, portas fechadas. Então, o início não é fácil. E isso aí, eu sou muito feliz nessa trajetória, porque eu cresci de uma forma sólida. Eu costumo dizer que eu cresci degrau por degrau. É como você subir um prédio. Se você subir pela escada, você vai conhecer todos os andares, que foi Sim. o que aconteceu comigo. Agora, tem muitos que vão de elevador, e eles só conhecem o topo, mas não conhecem os degraus. E nisso aí, eles se frustram no meio do caminho. Ou quando cai... Quando cair, a queda é grande, né? A queda é grande. Não se estruturou para aquilo. Então, eu sou natural de Janaúba, Minas Gerais. Oba! Sou mineiro. Cadê o queijo? Cadê o queijo? Ele ofereceu um cafezinho, mas sem queijo. Não pode perder com um queijinho. É verdade, mineiro gosta mesmo. E vim parar aqui em Prudente, cara, em 2017. Eu já conhecia o consórcio, já trabalhava com venda de consórcio em uma concessionária lá da cidade, trabalhava desde 2013 e já era destaque na venda de consórcio, né? Já conseguia ter um desempenho muito bom ali. Então eu já amava o produto. Só que eu conhecia apenas consórcio para moto. Aquisição. Quem quer comprar uma moto como transporte, vai lá, faz um consórcio, dá um lance, contempla a sua carta e vai ser feliz com a sua moto. E eu vim para Prudente, na época eu vim através do meu pai morava aqui, e eu vim para ficar junto dele. Na época ele desenvolveu uma doença e eu queria ficar perto dele. Depois de um tempo aqui, ele acabou vindo falecer. Aí eu tive aquela decisão para tomar. Volto para Minas,
porque eu já não tenho mais o motivo de eu ter vindo para Prudente, ou fico aqui? E assim, parecido com a sua história, você relatou para nós, eu tive uma experiência muito grande com Deus nessa época. Eu falava muito que tinha Deus no meu coração, mas não tinha vivido uma experiência com Ele. Então a minha história conectou muito com a sua, que você contou aquele dia, porque foi dentro de uma igreja também que Deus falou comigo. Caramba, é isso que nós queremos ouvir. A história é muito longa, mas dá pra resumir um pouco Então, aqui, né? Nós tem tempo. Conta aí. Aí, cara, eu vim pra cuidar do meu pai, ficar perto dele, ele passando por um processo de enfermidade, e meu projeto era trabalhar e cuidar dele, e ficar próximo dele, né? Mas como eu relatei, rapidamente ele veio a falecer e eu tive essa decisão. Se eu volto pra lá ou se eu fico aqui em Prudente. Você não tinha filho? Não, vim com a família toda. Veio eu, a esposa, o filho. Entendi. Eu vim com todo mundo. Aí eu tinha que tomar essa decisão. Se eu voltava ou se eu ficava aqui, né? Só que aqui em Prudente as coisas não estavam andando muito bem pra mim. Eu imaginei, pela experiência na área de vendas, que rapidamente eu ia me alocar em alguma empresa de Prudente. Só que acho que quando Deus tem algo decretado pra nós, não adianta. Bem parecido mesmo. Porque na Bíblia tá escrito assim, ó, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Então Deus decidiu fechar aquela porta naquele momento pra mim. Porque eu já tinha comigo que eu era um bom vendedor, só que Deus precisava me moldar ali, Ele precisava mostrar que sem Ele eu não era nada. Então Deus estava me testando ali, me remontando, eu digo. Deus estava me preparando para viver o que eu estou vivendo hoje. Para depois eu não falar que eu sou bom. Cresci porque eu sou bom. Hoje eu reconheço que Deus que é bom na minha vida. Amém. Entendeu? Que eu sou apenas um instrumento dele. Que ele me escolheu por algum motivo. E se não fosse ele, nada seria possível. Então eu passei esse momento de desemprego. E um momento difícil com meu pai doente, no hospital, tendo que acompanhar ele. Foi uma caminhada muito difícil. E quando eu decidi voltar para lá, eu recebi um convite para mim na igreja, através da minha tia. E eu aceitei esse convite, né? Já estava decidido ir embora, mas eu aceitei o convite. E nesse culto que eu entrei junto com ela, eu senti Deus falar muito grande comigo. Então, num momento ali da pregação da palavra, quem atendia o culto falava, ó, tem uma alma que está aqui hoje, que ele tá em dúvida se ele volta para a cidade dele ou se ele fica aqui em Prudente. Nossa, que específico. Foi muito específico, foi muito claro, foi algo assim para não ter dúvidas. E precisava que fosse assim, porque senão talvez eu não ia crer. Aí falou, mas Deus manda falar com você, que seu lugar é aqui em Prudente, que vai chegar uma época aqui em Prudente, que ele vai abrir uma porta na sua vida. Nossa, eu até arrepiei. Que todo mundo ao seu redor vai te admirar. Tá vendo, amigo? A sua família, os seus amigos. Nossa, então não legal. volta pra onde eu te tirei, que Deus tem um projeto na sua vida. Muito legal. Então foi muito específico, não teve como eu não acreditar que não era Deus. Aí pela fé, acreditando nas promessas que Deus tinha feito pra mim aquele dia, eu fiquei imprudente. E você já tinha visto até casa pra morar? Você já tinha tudo? Já tava... Certo pra ir embora ele já tava. Não, eu já era de lá. Eu tava certo pra me voltar pra lá. Eu tinha tudo lá. Família, tinha minha casa que tava lá, eu não tinha vendido a minha casa ainda. Você não tinha vendido. Essa outra história aí que eu relatei lá é um pouco mais pra frente ainda. É outra experiência, mais pra frente ainda. Foi outra coisa. Sim. Dá pra resumir, dá pra chegar lá. Isso aqui é 5 podcasts. Se É for muita história, cara. Isso aqui é só o primeiro, calma. Episódio 1. Não, tem que fazer... A história é longa. Depois desse dia aí, pra resumir, depois desse dia, eu continuei desempregado por muito tempo. Ainda Deus ali me provando, me testando, pra ver se eu ia, no meio do caminho, eu ia desistir. Falar, cara, não foi Deus, eu vou voltar. Deus precisava saber quem era eu. Ele queria ver eu por dentro. Se eu ia acreditar mesmo ou se eu ia falar assim, cara, que não foi Deus, nada tá acontecendo. E sua mulher também não trabalhava? Na época ela tava trabalhando, ela começou a trabalhar em um restaurante aqui de Prudente, só que era muito pouco, o que ela ganhava era só pra pagar Isso que eu aluguel. tô pensando aqui. Com filho porque pequeno? Com filho, então, é Pequenininho. Imagina aí que ela ganhava em torno de R$ 1.200 naquela época, 2017. Nós pagávamos 800 de aluguel, sobrava R$ 400 pra nós. Meu Deus. Como que a pessoa vai sobreviver com Pedro tinha R$ 400? quanto tempo? Ah, meu filho tinha 4 para 5 anos. Imagina. Nossa, a demanda gente, que uma criança situação. tem com um valor desse que sobra de dinheiro. Chegar a passar necessidade. Nós passamos algumas muita coisas. necessidade, muita necessidade. Tipo assim, nesse período do desemprego aí, faltou tudo de alimento que você poderia imaginar. Nossa, Faltou meu tudo. Deus. Nós vivíamos à base de arroz, macarrão. Você vai ter uma mistura, uma carne. Naquela época não tinha, foi uma época muito difícil. Não conseguia comprar os móveis dentro de casa, nós ficamos muito tempo sem móveis, tipo assim, quase 2 anos. Então foi uma dificuldade extrema. Que se você imaginar uma pessoa que passa dificuldade hoje, eu vou estar numa situação pior do que ela ainda. Muito difícil. Eu gosto que com essas coisas que eu choro. Eu já chorei várias vezes. Ela é motivo. Então nós chegamos literalmente aqui no fundo do poço. Tipo, você imagina isso, você com um filho pequeno, longe da sua cidade, sem conhecer ninguém aqui.
passando esse sufoco. Eu lembro que no frio, nós não tínhamos coberta pra se embrulhar, né? Coberta pra se cobrir. Não tinha blusa de frio, então foi uma dificuldade extrema mesmo. E tudo por permissão de Deus. Hoje eu entendo tudo o que Deus fez, sabe? Eu entendo tudo. E depois dessa dificuldade, quando nós chegamos no fundo do poço, assim, que eu não tinha mais força pra nada, hoje nós chegamos a morar numa casa, imagina uma casa em Prudente que o aluguel seja R$200. Imagina como que é essa casa. R$200 de aluguel. A pior casa que você poder imaginar dentro de Presidente Prudente. Pior bairro. Pior bairro, não tinha como morar. Hoje eu vejo aquela casa, se eu ver alguém morando naquela casa, eu não consigo, eu choro de ver a realidade dessa família, se eu ver de tão ruim que era. Mas não tinha condição, nós precisávamos sair daquele aluguel caro pra ir pra essa casa. Então nós chegamos literalmente no fundo do poço mesmo. Eu lembro que eu recebi uma visita de Minas, minha cunhada veio pra morar aqui, e eu fiquei extremamente preocupado que eu não tinha o que comprar pra ela comer dentro de casa. Nós tínhamos 3 pratos, era um pra mim, um pra minha esposa e meu filho. Aí não dava pra todo mundo jantar ao mesmo tempo. Alguém tinha que jantar pra depois lavar e ela jantar também. Então, assim, como eu me senti envergonhado naquele momento. Receber uma visita no pior momento da sua vida. E nós já tava há tempo fora de Minas, eles veio pra saber como que tava a situação aqui, né? E chegou aqui e deparou com essa situação, assim, que é, tipo assim, muito ruim mesmo. Mas aí, quando Deus decidiu abrir as portas também, foi algo grandioso, sabe? O telefone tocou. Ela falou, uma das empresas que eu coloquei currículo. Falou, Lucas, você colocou um currículo aqui pra vendas, só que eu não tenho oportunidade para venda. Tenho oportunidade para ser carga e descarga, carregar e descarregar caminhão. Você quer? Eu falei, tô dentro. Claro. Nossa, vou deixar para lá. Eu não tava conseguindo entrar na Vita Pele. A Vita Pele me contratava. Tudo meu, fechou na tudo. Vita Pele me contratou, fiz 2 processos lá, chegava numa etapa lá, o psicólogo não passava eu, cara. Eu não tinha psicólogo pra entrar na Vita Pele. A moça que não passou ele, moça, tava errada na época, coitado, mas a gente entende você. A Vita Pele, eu não passava no psicólogo, Jéssica. Ai, Sim. agora eu chorei. Pra trabalhar na Vita Pele, pegando couro, eles não me passavam, não. Fiz 2 processos lá, no psicólogo me embarrava. Eu não tinha psicólogo. Pra quem não sabe, gente, tem pessoas às vezes que não são de Prudente, né? Assistindo Vita Pele, é uma empresa em Prudente que trabalha com couros. Então, geralmente, os trabalhos lá, até a vaga que você deve ter se candidatado. Trabalho pesado. Trabalho braçal. Muito braçal. Então, por isso que a gente tá rindo. É tanto que a Vita Pele hoje, por falta de arrumar colaboradores, eles recrutam ex-presidiários para fazer esse trabalho com eles, para ressocializar na sociedade, né? Então eles pegam mais essas pessoas. E eu não consegui entrar. Caramba! E eu não consegui, a porta tava fechada. Caramba! Aí eu fui trabalhar no carga e descarga. Serviço pesadíssimo, pesado ao extremo mesmo, sabe? E eu fui, mas a partir daí as coisas começaram a melhorar. Eu não tinha pro alimento, comecei a ter. Só que ainda não era suficiente para me manter. Eu conseguia me alimentar bem nessa época, só que eu não conseguia comprar uma roupa, eu não conseguia sair no final de semana. E eu vi os clientes daquela empresa, eles passavam por mim ali no pátio e já ia direto falar com o vendedor. Alguns nem me cumprimentavam. E aquilo me deixava magoado. Que eu falava assim, cara, eu tenho um potencial para venda. Eu trabalhava em concessionária grande. Sim. Por que não ser um vendedor aqui em Prudente? Nossa, e me machucava. Nossa. E nessa empresa, eu lembro que eu que era responsável por lavar o banheiro dela. Então, todo dia eu ia lavar o banheiro. E todos os dias eu repetia a mesma oração. Eu joelhava naquele banheiro e falava com Deus. Deus, sou grata a Ti pela porta que o Senhor abriu para mim aqui. Só que eu sei que eu tenho potencial para mais. Eu sou um vendedor, sei vender. Então, abre uma porta de emprego para mim. E assim, eu repeti essa oração durante 1 ano. Durante 1 ano eu repeti essa oração. Aí chegou um momento que eu não aguentava mais e eu fui procurar emprego lá em Maringá. Porque aqui em Prudente não tinha como. Eu já tinha botado currículo em todas as lojas de Prudente. Lojistas aí, ó, você perdeu um baita vendedor, viu? Botei em várias concessionárias. Fica a dica pra vocês aí, viu? Hoje vende milhões, ó. Então, se você, né... Aí eu coloquei em Maringá... É que eu não tinha empresa aqui ainda. Senão você tinha me descoberto. Com certeza. Ou Deus não ia permitir, né? Ou Deus não ia permitir. Deus não queria que ninguém te contratasse. Deus não permitiu. Vita Pele, Karina. Você vê. Mas eu tô quase terminando pra Jéssica contar um pouquinho da história dela também com a gente. Fique à vontade. Rapidinho. Aí eu tava indo pra Maringá, consegui lá na concessionária em Maringá. É nessa parte que você comentou que eu já tinha ido, né? Em Maringá eu fui lá, fiz a entrevista, pedi demissão desse atual emprego que eu tava, no braçal. E eu tava indo embora, aluguei casa, tudo. Foi aí que eu tive um contato com Deus novamente. Eu fui pedir uma confirmação pra saber se eu tava seguindo os passos exatos. Aí Deus falou comigo novamente dentro da igreja que não era pra mim ir e era pra mim ficar aqui pela segunda vez. Mas usou uma pessoa? Mesma coisa, mesma coisinha, em outra igreja diferente. Nossa, olha isso. A história de vocês, que não era. Aí eu comecei a me irritar com Deus.
Comecei a ficar bravo com Deus. Falei, como que não é pra mim ir então? Que lá vamos pagar 5 mil por mês. Vou ganhar 5 mil. O senhor tá doido? Eu ganho 1.400 aqui, pra carregar e descarregar ferro, lá é serviço limpo, concessionária. Como não é Deus nesse projeto? Aí eu fiz um combinado com Deus. Ó, amanhã eu vou sair pra procurar novamente. Ela é igualzinho. Eu vou procurar emprego novamente. Muito parecida a história, Karine. Muito parecida. Muito parecida. Negociando Nossa. com Deus. Muito parecida. A história é muito parecida. Amanhã de novo eu vou procurar. Agora eu quero ver. Se eu não encontrar nada na área de vendas, eu tô indo embora. Vou pra Maringá. Aí eu lembro que eu tava tomando um café da manhã pra sair, pra colocar alguns currículos. E eu falei, quer ver? Eu vou botar na Honda daqui, porque eu tinha experiência na Honda, né? Concessionária de moto. Vou botar currículo na Honda. Mas eu já botei 4 pessoalmente lá, nunca me chamaram. Vou botar pelo Facebook. Quem olha o Facebook? Você recebe algum currículo pelo Facebook? Vou botar pelo currículo, pelo Facebook. Se tiver de ser, vai ser. E eu mandei pelo currículo pelo Facebook, enquanto eu tomava café pra ir pra outras empresas. Aí, na mesma hora, o telefone tocou. Acabei de receber seu currículo aqui na Honda e nós queremos conversar com você. Olha! Mais fácil que na Vitapé. Já tinha muito. Aí, Você quando vê? Deus abre as portas, pra você ver. Aí Deus começou a aparecer. Aí Deus falou assim, cara, chegou a hora. Deus olhou do céu lá e falou, não, passou no teste. Eu entendo que foi assim. Passou no teste. 2 anos já sofrendo, não, mais 2 anos já tinha dado, na realidade. 2 anos quase desemprego, mais 1 ano naquela empresa. Aí fui pra Honda aqui. Aí quando é caminho de Deus é incrível, né? Eu não sou prudente, não conhecia prudente porque eu só ia de casa pro trabalho. Eu lembro que eu entrei naquela empresa daqui da Honda Motos de Prudente, eu lembro até hoje, meu primeiro mês, eu trabalhei 15 dias só no primeiro mês, foi no meio do mês, eu entrei dia 13 de abril. Até encerrar abril, eu já tinha vendido o dobro do melhor vendedor daquela concessionária. Em 15 dias de trabalho, o dobro de vendas. Caramba. Eu lembro que foi, assim, algo, uma loucura. Os E vendedores... era algo que você sabia que você tinha potencial Eu sabia. pra fazer isso que Então, assim, né? eu já sabia fazer aquilo, aí depois, com a bênção de Deus pro negócio. Como dar errado? Como dá errado? Não tinha como. Eu sabia, só que aquilo, cara, Deus precisava me testar, me moldar pra me reconhecer que ele era bom. Aí, pra resumir, fiquei naquela empresa ali 4 anos, sendo o melhor vendedor do estado de São Paulo, 1.500 vendedores. O que aconteceu comigo aqui foi algo que revolucionou o mercado de motocicletas, de venda de consórcio em Prudente. Foi algo, assim, gigantesco mesmo, sabe? Ganhei todas as premiações possíveis que um vendedor pode ganhar. Que legal. Todos os méritos possíveis. Até chegou no momento que Deus falou, ó, chegou a hora de você sair e fazer discípulos. Você vai arrumar pessoas e vão treinar pessoas e elas vão ser igual você. Foi quando eu saí para abrir meu próprio escritório de consórcio. Eu já vendia bem consórcio de moto, só que aí eu comecei a englobar mais coisas. Consórcio para casa, para carro, para investimento, que é nosso forte hoje. Abri a empresa, comecei a trazer pessoas comigo, trouxe meu melhor amigo, que era o Ezequias, treinei ele, capacitei ele. Aí depois ele me ajudou a treinar outras pessoas. Treinamos a Jéssica, que veio logo em seguida. E aí a loja foi escalando. Foi vindo uma pessoa daqui, uma dali. E hoje estamos aí. Eu acredito que hoje somos um dos maiores de Prudente no nosso segmento. E eu nunca te perguntei isso, mas porque a Jéssica eu conheço mais, porém os outros que estão com vocês, eles foram treinados do início? Ou Todos. saíram e entraram outros? A equipe nossa tem uma base já de 3 anos com a gente. Já vai fazer 3 anos a base. Nossa, Aí tem uns mais novos agora, mas a base mesmo já tem 3 anos já. Legal. Passaram algumas pessoas, entraram e saíram, mas a base permanece. E todo mundo foi do zero. Não pegamos ninguém que tinha expertise em consórcio. A Jéssica não sabia nem o que era consórcio. Eu falei, que isso? Foi Deus também. Eu falei, senhor, consórcio? Depois Aí eu Deus- vou contar. Que isso? Aí não tem Que coincidência, isso? não tem coincidência dos planos de Deus. Não tem coincidência. Tudo que Deus fez comigo não teve coincidência. Eu tô aqui hoje, Deus falou lá atrás que era pra ficar, fiquei o que ele fez. Cumpriu as promessas que eu ia ser admirado. Hoje, muita gente me usa como inspiração. Com certeza. Muita gente, a minha história... Nossa, você falou uma coisa agora, eu vou até fazer um adendo disso. Porque participamos, pra quem tá em casa, nós participamos de um mesmo grupo de empreendedorismo e grupo de network, de empresários. E aí eu lembro que teve uma vez que você ia fazer uma apresentação. E aí eu nunca tinha conversado direito com você, só cumprimentava, mas não sabia muito, né? Sabia só que você trabalhava com consórcio. E aí eu lembro que o pessoal na mesa começou a falar, nossa, esse aí regaça, ele tá... Aí eu falei, nossa, ele deve falar bem, né? O pessoal tá falando assim. A sua apresentação, quando você falava que tinha que cada um falar sobre a empresa, já era boa. Mas aí quando você começou a falar dos números, falar o que você alcançou, das metas que vocês tinham, e não sei quantos milhões, aí colocou o vídeo do pessoal recebendo. Vocês vão ver daqui a pouco, calma. Vou começar a perguntar aqui. Aí eu falei, caraca, nossa, ele é... E é isso que a gente vê em você, um vendedor nato.
Um cara que, assim, você olha pra ele e você fala, vende o que ele quiser. A venda mudou minha vida. Ele vende até Vende a caneta mãe, eu sem falo que carga. vende a mãe se quiser. Vende a mãe, caneta sem carga. Hoje eu não acredito em Sim, prosperidade financeira sem vendas. É vendas. Eu não acredito. Vendas. Hoje eu não quero que meu filho entre em outra área se não for vendas. Já tô treinando ele desde agora pra venda. Dizem que o único cargo que você consegue ganhar até mais do que o próprio empresário é o vendedor. É o vendedor. Tem Exatamente. ocasião que ele consegue mais do que o prolabore do empresário. Verdade. E hoje tudo é venda, né? Quem não entendeu isso ainda tá precisando entender, porque embora em qualquer ramo, hoje tudo depende da venda. Um advogado, ele tem que se vender. Tem que se vender. Um médico, ele tem que se vender. A imagem, a comunicação. imagem, é. Por Todo tempo. isso vocês têm que contratar um treinamento, tá, gente? É isso aí. É isso aí. Quem dá treinamento, Uma mentoria. É importante. tá aqui a mulher que te ajuda. É isso aí. Então essa é a minha história até aqui, cara. Deixa a Jéssica falar um pouquinho dela também, pra você... Vamos, eu vou pra Jéssica, eu vou perguntar, começando. Né? Não, ó, ué. Eu fico nervosa, gente. Hoje o que nós vemos em você. Você é uma pessoa, assim, comunicativa, acolhedora e é uma pessoa que a gente quer estar perto. É isso que eu vejo em você. Que é gostoso conversar com você. E o que você diz, assim, o Lucas acabou de falar que te treinou, né, e tudo mais. Foi o seu primeiro emprego? Acho que não, você já tinha passado por outras empresas. Nas vendas diretas, assim, de um produto, sim, mas não foi meu primeiro emprego. Já tinha tido outras Já. experiências. Conta pra gente, até porque o intuito do nosso podcast também é esse, né? Pro empreendedorismo e para o marketing. Então fala pra gente do início, quando você começou, essas experiências que você teve com vendas e depois o quanto que a N1 Investimentos te refinou nisso. Mas explica pra gente lá do início, onde a Jéssica começou. Começou no consórcio, você quer dizer, né? Não, contando também das suas outras experiências, assim. Então tá. Bom, eu trabalhava num lanche, nada a ver com consórcio. Antes de eu trabalhar no lanche, eu tive muitas portas fechadas, Karina, pelo estereótipo. Porque alguns anos era um problema, né? É. Cabelo, tatuagem, isso, aquilo. Então, isso é pra você também que fechou as portas lá atrás, viu? Até Então- hoje, dependendo do segmento, nossa, ainda é bastante. Sim, então eu tive muitas portas fechadas. E aí eu fazia direito, né? Fazia faculdade, precisava trabalhar na época. Trabalhei no lanche e tinha uma certa estabilidade lá. Então eu fiquei 4 anos e pouco, quase 5 anos. E sabe quando você tá aqui assim, ó, eu vou ficar aqui. Depois, quando eu me formar, eu vejo pra onde eu vou. Pela estabilidade que eu tinha lá. Mas direito você fez pra advogar ou concurso? Pra advogar. Eu fiz Tá. pra advogar. Só que o Lucas me pescou antes da OAB. Ele não deixou, não. Foi bem, né? Demorei pegar a carteirinha, Não deu tempo. Pelo amor de Ele Deus. não Você tinha deixou. deixado ela sofrer, que nem eu sofri 2 anos advogando. Você Sobrou 2 só pra anos. sentir Não, foi a- Deus, foi Deus. Foi Deus, glória a Deus. Foi livramento. E Foi aí eu livramento, me né? formei enquanto eu trabalhava no lanche, e aí aconteceu um cenário que eu tive que sair do lanche. Quando é Deus, né? Falando, você não vai por si só, não? Então, peraí. Porque o meu último termo da faculdade era à noite, não abriu turma de manhã. E como é que eu ia fazer faculdade? E eu sempre gostei muito do direito, não ia deixar minha faculdade. E aí a vida foi juntando eu ao Lucas. Teve uma antiga funcionária que ele foi contratar e essa antiga funcionária falou, eu vou só se eu levar a Jéssica. E eu orei muito pra Deus também, porque eu tava com 3 propostas de emprego. O consórcio, que eu nunca tinha a menor ideia do que era consórcio na minha vida. Eu já tinha escutado falar, igual o pessoal por aí, mas não tinha conhecimento nenhum. Trabalhar como uma professora no tribunal de ética, só que era um salário mínimo. E isso não comportava. Tinha faculdade, sempre morei sozinha. E voltar pro lanche. Falei, voltar? Não. Vou pro consórcio. Orei muito, Deus falou, vai pro consórcio. Não pensa não, só vai. Senti isso dentro de mim, vocês estiveram na igreja, eu não tive na igreja, mas tive dentro de mim uma resposta muito forte de Deus pra eu ir pro consórcio. E a gente negocia, né? Falei, Deus, consórcio, não tenho a menor ideia do que é isso. Aí quando eu cheguei, Karina, tava uma sala mais ou menos assim, ó, que o coordenador foi me treinar. E ele passou um monte de números, e eu não sei não você. era o Lucas? Não, era Não, um treinamento do coordenador. produto, né? Não, quem é do direito, você passou Não. pelo menos a cabeça tá Eu lá, falei, né? Senhor, o senhor tá certo. Eu não vou. Não vou conseguir vender isso. E assim, não, olha que não é pra mim. Passou Aquele tudo dia meme, aquele meme que é assim, nha, nha, nha. Foi mal Eles mesmo. falando lá, daí não sei o que. Muitos nem voltou depois. Tem uma galerinha que começou junto com ela aí que não voltou depois. Ela é a única que sobreviveu. E eu uma sobrevivente. A gente não voltou do É treinamento. uma sobrevivente. Caiu uma equação. É que foi um treinamento sobre o produto, completão, né? Tipo assim, só pra ela entender o que é produto. Depois a gente foi acompanhando ela, formando ela, mas tudo no mesmo dia. Falei, que é isso, gente? Eu nunca tinha escutado falar de consórcio na minha vida.
E aí, tá. Falei, é pra ficar. Eu tinha essa certeza de Deus muito grande dentro de mim. Eu falei, então vamos, que eu nunca tive preguiça de nada na minha vida. Se Deus me colocou ali, eu sou competente e vou conseguir. É isso. E aí, eu entrei na empresa, o Lucas, todo mundo fala, ó, não consigo tirar essa menina dele, é porque, gente, ele fez demais. Ele merece tudo de retorno que eu dou pra ele hoje. Ele deu todo o suporte do mundo, carteira, tudo. Foi treinando a gente. E aí, eu comecei a vender consórcio. Primeiro ano foi difícil, 1 ano e meio também difícil. Aí, de 1 ano e meio pra cá, depois de alguns tombos, né, que a gente tem que se reerguer, o consórcio é muito resiliência pra quem trabalha com isso. Por isso que tem muita gente que não para. Porque vê nossos números e fala, é facinho, é só chegar lá, assinar contrato e vender. E não, gente. Tem toda uma... A gente tem até essas perguntas aqui, é uma venda muito consultiva. Assim como a minha também é. Então, ninguém vai chegar e, nossa, acabei de ver tua cara aqui, peraí, dá o contrato, puxa o contrato aí que eu vou assinar um consórcio com você. Não existe. Funciona assim. E tem toda uma confiança, tem toda uma sequência de coisas que você tem que seguir. Tanto que eu tenho clientes de 3 anos atrás que estão fechando hoje. Então, é bem parecido mesmo o nosso produto. E a pessoa, normalmente, nós não somos melhores que ninguém, mas tem gente que chega lá no mercado, do consórcio, e fala, eu não tenho essa resiliência pra aguentar, não. Porque você vai atendendo, e quando você vê, não tá dando fruto, não tá dando resultado, então as pessoas param por aqui. Por ali. Então, você tem que ter a resiliência de falar, pera, alguma coisa de errado eu tô fazendo. E você ir mudando e migrando foi uma construção. Eu tô há 3 anos, né? Fiz 3 anos e pouquinhos quebradinhos agora na empresa. Então, foi uma construção. Hoje, já tenho uma carteira sólida, graças a Deus. Mas demorou um tempinho pra isso aí acontecer. Caramba. E, Gé, conta pra gente também pegando esse gancho aí do que você aprendeu, com certeza no lanche, você viu muitas coisas ali, né, que já te mostravam que talvez você tinha essa, como o Lucas falou, personalidade mais voltada para vendas, até porque você se comunica bem. E aí, como que você refinou isso ali na N1 Investimentos? Como que foi? Você já chegava conversando? Você tinha já essa desenvoltura ou não? Você era um pouco mais tímida, depois foi se soltando? Isso já veio muito da minha infância. Eu sempre cresci no meio de comércio, né? Minha mãe tinha lanchonete, aí meu avô tinha bar, isso, aquilo. Então, eu já fui uma criança que cresceu no meio de pessoas. Então, eu sempre fui comunicativa. No lanche também, eu trabalhava atendendo. Então, sempre me relacionei com as pessoas, só não era voltada para a parte das vendas. Então, nós fomos aprimorando isso através do consórcio. Legal. Foi aprimorando. O que falar, como falar. Eu tinha um grande problema, porque no direito nós somos muito formais. Isso, Eu tive isso aí também. Eu tenho quebrado isso um pouco. Quebrou. Até as palavras, não sei se acontecia com você, que você pega muita palavra no latim ou coisa que você usa muito normal ali. Aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, mas Karina, o que é isso? O que você tá falando? Eu falei, Jéssica, calma. Tem umas que eu uso até hoje e que eu falo, nossa, a pessoa não vai nem entender, vou tirar essa palavra, vou substituir. Se for escrevendo, agora se for falando, falou. Já foi. No começo foi assim, no começo foi muito difícil, até por isso a dificuldade nas vendas. Porque eu tinha que tirar da minha cabeça que cada público é um público. Eu posso falar formal se for... Não tô, pelo amor de Deus. Mas posso falar formal se for com alguém do direito. Com uma pessoa que não tem como você ter formalidade. Simples, que ela não vai nem entender. É a linguagem da pessoa. Você tem que interpretar quem tá na sua frente, né? E eu tive que ir quebrando isso, porque isso é implícito a nós, é automático. A gente sai automático assim na faculdade. Implícito. Aí, ó, tá vendo? Já começou. Não, é automático, você entendeu? Impreterivelmente. Linguagem advogado aí. Então foi isso que ele foi me corrigindo também, porque eu caí no mundo das vendas, vim do mundo do direito, entre aspas, estudando, né? E fui pro mundo das vendas e falei, opa, por aí não é o caminho. Sim, se eu ficar muito formal, não dá. Pro público que eu atendo hoje, não tem como. Eu tenho que ser mais informal, às vezes falar uma coisinha mais erradinha, mais comum, do dia a dia. Então, foi isso que ele foi me moldando e me treinando, porque eu não tinha essa capacidade, era automático, não tinha essa capacidade de entender. Não só ele, o Ezequias também, né, que fez grande parte. Acompanhou muito, né? Nesse processo meu aí. E nesse processo todo, hoje o Lucas já respondeu essa pergunta, mas e pra você, um grande fracasso da sua vida, de modo geral, da vida toda da Jéssica, e que você superou? É que você caiu, igual ele contou, que você caiu e aí você, poxa, nisso aqui eu levantei. Vou puxar um pouquinho só pro lado pessoal, mas, eu tive uma história um pouco complicada também, não passei dificuldade
de financeira, de comida, mas a minha mãe é falecida, ela faleceu com 15 anos e a minha infância foi muito conturbada e até a morte dela foi muito conturbada também. Então, até mesmo quando eu entrei na empresa, já falei isso algumas vezes, que eu vinha de uma depressão muito forte. Nossa, é mesmo? Muito Você forte. Não fala, né? Eu não deixo que saibam. Nem parece hoje, né? Mas realmente. Ah, inédito no podcast? Exclusivo. Que a gente gosta. Todos nós temos fraquezas, isso é normal, mas eu não gosto que me vejam com olhar de, ai, que dó. Ah, não. Entre aspas, assim. Então, eu não falo muito disso, mas eu enfrentei uma depressão severa mesmo, assim, bem difícil. Que curar a gente nunca cura, né? Mas que mudou há uns 3 anos, mais ou menos, pra cá. Então, foi bem difícil formar na faculdade, começar um emprego novo, dentro de toda essa depressão que eu vivia. Foi uma morte muito conturbada da minha mãe, a minha infância foi algo muito conturbado também. Não tinha questões financeiras, problemas de faltar comida, mas tinham problemas psicológicos. Então, acredito que sair dessa depressão foi o marco mais histórico, assim, da minha vida. Nossa, que forte isso. Sim. E até pelos resultados que a gente vê que você tem hoje. Sim. Porque quantas pessoas vão te falar que entra Deus, né? É. Porque quantas pessoas que caem nesse poço, e principalmente para um tipo de cargo desse, que exige, nossa, uma resiliência daquelas, a pessoa muitas vezes não consegue superar. E olha só, né? As vendas serviu de remédio pra ela, né? De remédio, sim. As vendas... E na verdade, a minha história facilitou, de certa forma. Porque quando eu vi a resiliência que eu tinha que ser no consórcio, muitas vezes não era nada perto do que eu tive que ter na minha vida, entendeu? Então, embora seja uma história meio complicada, me ajudou muito. Fortaleceu. Me fortaleceu. Também. Exatamente. Você vê como você ela é uma pessoa forte, porque o consórcio falava pra ela, Jéssica, é 100 não pro sim. E esse sim põe pra uma reunião. Possível, cliente. Gente, presta atenção. Eu tô vendo que esse podcast é 100 nãos pra um sim. Eu falo isso todo dia. 100 nãos pra um equipe sim. dos meus alunos na mentoria, até pros meus próprios funcionários quando a gente toca nesse assunto. Porque, Lucas, as pessoas, elas não conseguem lidar com a rejeição. Não consegue. É isso aí a dificuldade que a gente tem. Exato. Eu falo, faz o follow-up. É o tal do follow-up, né? Entra já no assunto aí, já pra... E a Jéssica é especialista nisso aí. Faz o follow-up. A pessoa fala, Karina, mas eu já fiz um follow-up, 2, 3... Eu sempre uso exemplos meus. Eu falo, olha, os meus melhores clientes que eu tenho hoje, os que mais me dão depoimentos, que me indicam, os meus melhores clientes, foram acima de 30 follow-ups que eu fiz, Nós chega a fazer 50, nós chega a fazer. Então... Se você for olhar lá, nas conversas, é o tempo... É que nem ela falou, anos. E eu venço pelo cansaço. Não adianta, viu, gente? Eu vou vencer pelo cansaço. Se não me bloqueou, eu vou vencer. E eu falo isso pra eles. Se bloquear um outro número, entre em contato. E eu passo isso pra ele, ó. Quando o cliente fala que você não me procura mais, que eu não quero comprar, aí você vai respeitar o espaço dele. Não, sim, mas sim, enquanto ele não tá te respondendo, porque ele não... O cliente apenas não responde. Ele some, né, assim? Vou ver com a minha esposa e te falo. Ele nem viu que a esposa nem falou. Fica desse jeito. Eu falei, enquanto ele não falou, cara, é problema dele, então é por que ele não responde? Ele deveria um mínimo de falar que ele não quer o nosso produto naquele momento. Enquanto ele não falar, vai ligando, vai mandando mensagem, e aí nós vencemos eles. Eu falei, cara, vamos fazer esse plano aí. E até porque uma coisa que dá, é uma virada de chave até pra quem tá nos assistindo, fica um truquezinho aí pro seu psicológico, né, pra você conseguir lidar nas vendas. Porque é o seguinte, a pessoa que te pediu um orçamento, por exemplo, vamos supor que a pessoa foi lá na N1 conversar com você. Poxa, quero ver sobre consórcio e tal. Você dedicou o seu tempo ali pra ela. Você foi explicar, você foi mostrar, e ela te procurou, alguém indicou e ela veio através de uma indicação, não importa. Mas você dedicou tempo pra ela. Exato. E ali ela se mostrou toda receptiva. De repente sumiu. Então, quando a pessoa fica assim com aquele negócio da rejeição, né? Ai, não quer mais falar comigo. Ah lá, me deu vácuo. Ah lá, sumiu. Nossa, não quer... Pega a raiva do lead... Aí acabou, aí você não consegue ser um bom vendedor. O que eu tenho que pensar? Poxa, se eu dediquei o meu tempo para ele, como educação da parte dele, em um dado momento ele vai ter que me responder pelo sim ou pelo não. Nem que seja para me dar um não, mas seria educado da parte dele me responder. Se ele não fez isso depois dos 30, 50 follow-ups... de novo. Né, até ele falar um não, Karina, não dá, pra mim não quero, tal. Ok, tudo bem, mas eu tenho que valer a pena o tempo que eu despendi. Exatamente. E não precisa de agressividade também. Eu faço muito isso, mas não é jamais de forma agressiva. Falo, ó, já passou o tempo, então eu vou com jeitinho. Eu falo pro Lucas, esse é meu jeitinho. E funciona. Sim. Funciona. Não, funciona muito bem.
E até porque pode ser que em um momento, eu penso muito isso, Lucas, pode ser que naquele momento não era o momento ideal mesmo pra pessoa, mas passou ali 3 meses, 4 meses, poxa, agora é o momento ideal pra mim. É isso aí. E ele indica também. Tem gente que não fez ainda porque não é o momento pra ele, mas gostou tanto que já indicou um que faça. Exatamente. E o que acontece, cara? Não é o melhor momento pra ele naquele momento. Ele tá amadurecendo. Sem treinamento que consórcio, a pessoa demora 3 meses até amadurecer a ideia mesmo. E se você não entrar mais em contato com ele, muito provável que no momento de compra dele, ele não vai se lembrar de você. Sim. Só que ele vai comprar. Ele vai comprar de alguém. Se não é de você, ele vai comprar do seu concorrente. Ou, no caso, até do coleguinha do lado. Então, você tem que estar mandando mensagem pra ele, pra quando ele decidir comprar, ele comprar com você. Então, se você abandonou aquele lead ali, aquele possível cliente, ele vai comprar com o outro, ele não vai lembrar de você. Só por um contato, que vai entrando conversas na frente, ele não salva seu contato, depois como é que é o nome daquela menina do consórcio? Eu não lembro. Sim. Eu não lembro. Aí ele vai pesquisar no Instagram e vai achar outra pessoa. E eu tava, até recentemente, eu dei um treinamento pra uma empresa, falando justamente isso, até o 5º acompanhamento que você faz com ele, que ele viu a sua marca, igual tá aqui, ele vai se lembrar de você. E é no 8º que ele começa a gerar conexão e familiaridade, que é a credibilidade e confiança pra fechar. Sim. Olha isso. No 8º ainda. Sim. Olha isso. No 8º que ele começa a ter uma confiança e credibilidade de verdade, porque o nosso trabalho é consultivo. É diferente de eu ir lá na papelaria do João e comprar uma caneta. Exato. Entendeu? Exato. Eu preciso da caneta daí. Dane-se quem é o João. Eu quero a Não caneta. quer saber, só vem por causa da caneta. A caneta é R$2. Se não prestou, eu vou jogar fora, eu não vou processar o João. A gente Exato. até citou algo assim no seu podcast, não lembro. Mas isso é muito diferente. O tipo de venda é muito diferente. Eu tô lendo aquele livro, fica também de dica pra quem tá nos assistindo aí, que isso é sensacional. O Jeb Blount, lá do Prospecção Fanática. Aquele livro, nossa. Muito bom. Nossa, é Olha, tudo que a gente dica. tá conversando aqui, só que o cara, a experiência dele e os cases que ele cita, disso que a gente tá falando, você fala, cara, não é possível. Ele falou um negócio que me marcou muito, tá até falando disso com um aluno meu ontem. Ele fala, se você teve um mês ruim na venda, olha os 3 últimos meses seus. Você conta 3. 1, 2, 3. O 3º mês anterior, pode prestar atenção que você não usou as 4 horas de ouro, que ele cita no livro, né? Pra fazer prospecção ativa da maneira correta. Você moscou. Teve dia que você não prospectou, teve dia que você vagabundou, teve dia que era pra ter ligado e você não ligou. Mas olha, conta 3. Vai ser o 3º mês que você menos prospectou, não encheu o seu pipeline. Você vai ter o resultado 3 meses depois. É quando chega a conta. Ruim. Porque nós estamos fechando agora de clientes lá de trás. Ele fala dos Exatamente. 3 meses, igual você citou aqui. Esse livro, lê esse livro. É isso mesmo. Se tem um mês ruim, é porque 3 meses atrás foi um pior mês de prospecção na Não nossa vida. prospectou direito. Vai Exato. vir a conta, chega. Exato, chega. E é isso. difícil. Exato, Karina. Isso mesmo. E vamos pra parte dos consórcios agora, né? Vamos lá. Quer saber? Todo mundo Vamos quer falar do nosso produto, vamos lá. Hoje vai sair venda aqui. Amém. Não, talvez não hoje, talvez Talvez daqui 3 meses. Mas estão vendo hoje. Nós conseguimos Eu- conscientizar alguém sobre a importância de ter um consórcio ativo aqui, nós já tá feliz. Nossa, eu já tá feliz. Eu até ganhei meu dia de estar aqui hoje. Ai, com certeza vai. Ô, Lucas, fala pra gente, então, você, sobre os investimentos, né? Hoje muita gente fala disso. Eu até escrevi no chat GPT recentemente, eu sempre procuro me atualizar disso. Quais os cursos que estão sendo mais vendidos no Brasil? Né? Curso online, curso tal. Investimentos estava em 2º lugar. As pessoas procurando curso sobre... Querem investir, ou seja, tem gente que fala que o Brasil está endividado. Tem gente com dinheiro querendo investir. Fala para mim, o que é mais seguro? A diferença entre o financiamento, o consórcio? Pode fazer uma pergunta aberta aí para você dar uma introdução pra gente sobre esse assunto. É isso aí, cara, que você falou. Tem pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, entendemos que muitos brasileiros estão passando por esse período, mas também tem pessoas que estão com dinheiro para investir. Então, assim, o dinheiro ele não some, né? Ele apenas muda de mão. Então, talvez se tá faltando a sua mão, tem alguém que tá ganhando mais. Então, essa pessoa que tá ganhando mais, ela tá sabendo alguma coisa que você não tá sabendo, né? E aí, essa pessoa, ela quer aproveitar esse momento que ela tá ganhando e ela quer investir. É por isso que as pesquisas, sempre o investimento sempre estão aumentando. E agora com o chat GPT, com essas IA aí, tá muito fácil você ter conhecimento. E antigamente o brasileiro não tinha conhecimento. Eu tenho dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro meu? Eu deixo na poupança, que não vai render nada, que a inflação vai comer, ou eu compro um imóvel. Era só isso que tinha de investimentos. E hoje começou mais popularizar os investimentos, né? Mais pessoas falando sobre investimento.
Então, todo mundo hoje está procurando saber como fazer para ganhar mais, como fazer para multiplicar ali seus investimentos, ter uma rentabilidade maior. Então, virou o top do momento mesmo. E foi por isso que o consórcio sentiu a necessidade de virar a chave. O consórcio até 2006, o brasileiro enxergava ele como uma forma de comprar bens. Era para comprar um carro, era para comprar uma moto e mais para frente um pouquinho para comprar uma casa. Depois virou mais popular o imóvel, ainda não era. Muita gente pensava em comprar assim para vender depois também, né? Sim, tinha muito isso também. Então era isso. O consórcio era visto como uma forma de compra de bens, adquirir. Era para isso aí, aquisição. E aí o mercado consórcio mudou. Eles sentiram a necessidade de virar a chave, porque o brasileiro começou a falar de investimento muito. O que a gente vai fazer para mudar a chave para o consórcio se vir como investimento? Criamos a própria HS Consórcio, nosso diretor Leandro Osório criou o consórcio da meia parcela, onde você investe 50% do que um consórcio tradicional. Então, num consórcio tradicional que você ia pagar R$1.000 de parcela, no nosso você vai pagar 500. E o que o investidor quer? Ele quer pagar menos e ter uma rentabilidade maior. Então, se você paga 50%, você já saiu na frente. Entendeu? Então, o consórcio deixou de ser para aquisição para passar a ser para investimento. Então, hoje, por exemplo, o que a pessoa consegue fazer se ela tem um dinheiro lá guardado? Ela pode deixar esse dinheiro hoje aplicado, ao invés de ela comprar um imóvel com esse dinheiro à vista, ela deixa o dinheiro aplicado. Hoje, qualquer CDB simples, que é aquela aplicação que você pode sacar a qualquer momento, dá 1% ao mês. Então, imagina comigo que você quer comprar uma casa de 500 mil. Você precisa comprar essa casa ou para aluguel ou para moradia. E você tem esses 500 mil para comprar à vista. O que a gente orienta você a fazer? Mantém esse valor aplicado. Ele vai te dar nada, 5 mil por mês. Sim. Nada. E você vai contratar uma carta de 500 mil. Hoje, para 500 mil, você vai iniciar pagando R$ 1.397 por mês. Nossa! Na metade da parcela. Então, você tem... Coisa, né? Imagina, você tem 5 mil por mês recebendo, seus 500 mil tá guardado, você paga 1.397. Ah, Lucas, mas isso é a meia parcela. Contemplou, a parcela vai dobrar. Exato, mas você vai comprar seu imóvel. Vai passar a pagar 3 mil de parcela? Só que você está recebendo 5 por mês. Vai pagar 3 de parcela, ainda sobra 2 para você ainda. Então você comprou seu imóvel, preservou seu capital aplicado e ainda tem rentabilidade todos os meses sobre aquele valor. Então, como o consórcio mudou a vida dos brasileiros sobre investimentos? Tem gente falando desse negócio de consórcio que eu vejo às vezes os vídeos que pega uma carta, com o dinheiro de uma carta, põe outra carta e vai fazendo uma pirâmide de cartas. É a aplicação. Igual ele falou 5 mil. 5 mil você pode pagar 1,5 milhão. Sim. Entende? Preservando os seus 500 mil ainda. Você ia comprar uma casa de 500 mil e se você quiser botar os 5 mil que tá dando para você por mês de rendimento, você vai fazer um patrimônio de 1,5 milhão, 3 vezes mais do que se pegasse e comprasse à vista aquele imóvel. E Sim. preservando os seus 500, porque hoje o que o investidor, o empresário, enfim, quer é não descapitalização. Isso, exatamente. Então você tem um crédito que através do investimento pagou o seu imóvel e ainda assim preserva o crédito. Então é loucura o que o consórcio faz hoje. Aí se fala de dinheiro aplicado, por exemplo, nosso cliente contemplou, pagando uma carta comigo, obtive a contemplação. O que eu posso fazer? A gente utiliza um método chamado método API, que é aquisição, poupança e investimento. Então eu posso adquirir um bem, eu posso comprar um imóvel, colocar esse imóvel para locação e a partir daquele momento o inquilino vai pagar minhas próximas parcelas. Sim, era isso. Que era desse negócio de... Alavancagem. É loucura. patrimonial. É loucura. Imagina que você paga 1.397 por mês e você contempla essa carta aí com 20 meses. Então vai ter pago algo aí perto de 26 mil reais. Então você pagou apenas 26 mil e agora você vai ter posse de 500 mil. Então você saiu de 26 mil para ir para 500. Olha o tanto que você alavancou teu patrimônio. Você só tinha 26 mil parcelado e agora você tem 500 mil para comprar um imóvel. Aí você vai comprar esse imóvel e você vai colocar ele para aluguel. Num aluguel conservador aí, na nossa cidade, se tratando de Presidente Prudente, dá 0,5 ao mês. Então vai te dar aí na casa de 2,5 por mês. Esses 2,5 você já vai pagar as parcelas do consórcio com ele. Seu inquilino vai pagar para você. O inquilino que paga a carta. Aí o que você vai fazer? Repetir o ciclo. Vai fazer uma nova carta de crédito. Aí imagine se você contempla uma carta a cada 2 anos. Dentro de 10 anos, você vai ter 5 imóveis se pagando em alta quitação, que a gente chama.
sem precisar ter dinheiro no seu bolso, descapitalizar, apenas com o valor da meia parcela, R$ 1.397 por mês. Caramba. Se É isso apaixonante. não for um bom negócio, não sei o que é. Isso é apaixonante. Eu fico assim, ó, por que as pessoas não conhecem ainda sobre o consórcio? É apaixonante o produto. Cara, eu tô falando uma coisa, cara, que eu vivo na prática, eu não tô falando uma coisa. Tem muita gente aí que ensina como ganhar dinheiro, mas ele é pobre. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente É que fala... só fazer assim. Tem muitos aí, muitos coaches de internet Esse dia eu aí. gravei um vídeo disso. Assim, eu te ensino a se posicionar na... Mas aí não é posicionamento. Você Eu entra no vi. Instagram da pessoa, não tem Eu posicionamento nenhum. Não tem seguidor, não tem alcance. Não tem alcance. Eu vi o não vídeo que tem você gravou. nada. Eu achei muito interessante aquele vídeo. Falei, cara, mas tem bastante agora disso. Aí você tá ensinando uma coisa que muita você não gente. vive. É, exato. E eu vi, se eu abrir minha gaveta lá da sala pra você vai ver o que é de carnê de IPTU que eu tenho lá que eu pago. Eu vivo isso na prática, de compra, aluga, o inquilino paga. Eu vivo isso na prática. E é algo que funciona. Eu ensino mesmo numa consultoria pro cliente que é real. Que não é algo ilusório. Não é algo que eu tô enganando ele. É fácil. Não é algo que vamos dizer assim, que é difícil. Mas por que, Lucas, se é tão fácil, por que ninguém tá rico assim com imóvel? Porque o brasileiro consegue esperar, cara, e não contemplação? Ele é imediatista. É o que você falou, ele quer comprar um imóvel, o que ele vai fazer? Vou financiar, porque eu preciso do imóvel para ontem. Aí ele vai pagar 3 vezes o valor contratado, né, Jéssica? Ou Nossa, 4, o dependendo. financiamento, Dependendo, hoje paga 4. 4. Ele vai comprometer a renda durante 35 anos. Aí, a tendência é ele continuar pobre toda a vida. Então, os que fazem isso aí são os que ganham dinheiro. Aí você vê aquele ditado, rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o rico tem essa facilidade de entender o jogo e fazer. Eu vi, eu não sei, eu nem sei explicar, você que vai saber explicar melhor do que eu. Mas eu via muito disso, depois que eu comecei a ter muito contato com empresários, né? Isso lá no comecinho, lá, 8 anos. Eu via que tinha gente que morava de aluguel e eu falava, nossa, fulano mora de aluguel? Aí você ia conversar com a pessoa e falava, não, mas eu tenho imóvel lá, eu tenho não sei na onde, eu tenho não sei... Eu falava, mas como assim? O cara tem um monte de imóvel, por que ele tá morando de aluguel? Eu não conseguia, sabe, na época, entender. Não dá pra assimilar. Tudo essas jogadas, né? Tudo jogada, tem várias coisas, cara. E aí eles foram descobrindo, os ricos foram descobrindo isso aí, e cada vez mais rico, foi fazendo patrimônio. Eu não sou rico, quero ser, tô trabalhando pra isso e investindo em consórcio. E tô conseguindo alavancar meu patrimônio. Rico, sim. Nós somos. Então é isso, cara. Ó, pra você ver. Então o brasileiro, muitas vezes, ele prefere pagar 4 vezes, igual a Gê mencionou, um financiamento, do que aguardar uma contemplação no consórcio. Financiamento é dar dinheiro pro banco. Você compra um imóvel e vai dar mais 3 de presente pro banco. Quem ganha nisso aí é os bancos. Você não vê juro, o banco anuncia, banco tal bateu recorde de faturamento, não sei quantos bilhões. No brasileiro é fácil, acima do brasileiro. O brasileiro não busca conhecimento. Não busca. É a famosa frase, né? Eu vou morar na hora. Ah, mas você vai ficar 35 anos pagando 4 casas pro banco? Ah, mas eu vou morar na hora. Então é isso que... É por isso que o Serasa tá cheio. Oh, meu Deus. Você tá entendendo? Eu lembro que quando eu fui eu falo porque eu sou cliente de consórcio, tá, gente? E acredito muito no negócio. Mas quando eu fui pra vender meu carro, eu fui tentada. É tentador. Porque eu queria vender meu carro e aí ficava naquilo. É um carro que não é todo mundo que compra. São clientes mais exigentes, pessoas mais exigentes, talvez. Então você não achava fácil, assim, né? Vou jogar. Não, tinha que ficar lá, né? Divulgar pra um, pra outro. Ah, eu tenho uma pessoa que eu sei que vai querer e tal, não sei o quê. E isso demorava. E aí eu queria o meu carro, né? E eu falava, não, cara, eu vou financiar. Vou financiar e deixa esse carro aí. Depois, quando vender, vendeu. Vou financiar outro. E aí, graças a Deus, não te conhecia ainda, né? Nessa época. Mas nessa época, tem 2 anos. Mas quando eu te conheci? 1 ano, né? 1 ano, mais ou menos. Mas já escutava falar de carrinho da Cone na cidade. Já escutava. Aí, ó, que bom, né? Não conhecia Tomara pessoalmente, bem, mas né? escutava. Falavam bem. Mas aí eu lembro que teve pessoas que falaram pra mim, cara, procura ver consórcio. Uma pessoa que me falou isso, que eu sou muito grata, que é parceiraça minha e hoje cliente, né, aluna de mentoria, é a Sandra Almeida. Né? Ela conhece? Claro, todo mundo conhece a Sandra. A Sandra. Ah, é sua vizinha agora. A filha dela acho que tem um salão do lado do nosso agora lado. É sua vizinha lá. Verdade. E aí eu lembro que na época ela falou pra mim, cara, não faz financiamento de carro, procura ver consórcio. Eu falei, mas amiga, o consórcio tem um negócio da carta que contém, que carta, eu quero meu carro, eu quero não sei o quê. Aí ela me deu essa ideia, ó, tudo coisa que a gente não para pensar. Ela falou, cara, talvez demore mais pra você conseguir vender o seu carro, olha que jogada.
Você vai demorar, só que você vendendo o seu carro, mesmo você tem que ficar uns dias aí de Uber. Mas você pega o dinheiro desse carro e você dá de lance no consórcio, na carta que você tiver feito. Aí vai acelerar suas possibilidades. Tá certo o que eu tô Tá falando? certíssimo. Você me corrige? Tá certo, A Sandra tá certo. então isso você aí. bem, a Sandra manja. Aí ela falou assim, porque aí você dá de lance e vai ser um lance bom. Então aí com esse lance eles vão conseguir te chamar mais rápido. Você vai ser contemplada, fala, né? Contemplação. Isso. Aí eu falei, então vou fazer isso. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque senão ia ter os juros, né? Você ia do pagar banco. caro. É. 2 carros hoje. A pressa custa caro. E aí eu lembro que eu peguei 2 cartas, iguaizinhas. Fez a junção das duas ali. Juntei as duas, fui pagando certinho, aí o carro consegui vender. Assim que eu vendi o carro, já Mandou o joguei lance. No lance, saiu rapidinho, saiu em 3 meses. Vem aqui, Olha que minha BM, benção. vem aqui. 3 meses saiu Vem a pela minha mãe. BM. Mas que dá ansiedade, tá? É o que ela tá falando. Quero morar agora. É tentador. Entendeu? Sim. Você quer o bem, na hora. E quando você fala de carro, ainda mais. Porque a pessoa, ela tá ali, né? O test drive do carro. Isso aí, mano, não é só o test drive, mas imagina quem trabalha com o carro, que é o meu caso. Sim. Eu tô o dia inteiro na rua, visitando clínica, indo nos clientes. Como é que você faz? Aí eu vou ficar de Uber. Não tem como. Mas o que nós mostramos para as pessoas, Karina, não é nem falar mal, por exemplo, do financiamento. É entender a necessidade do cliente. Existe cliente que ele tem pressa e não tem como, ele vai ter que optar pelo financiamento. E aí quando eu sento na mesa com ele, eu falo, olha, o consórcio não é para você nesse momento. Então não é sobre falar mal do produto, é sobre mostrar o que as pessoas às Se vezes é não pra ele. entendem. O consórcio, ele é pra todo mundo, mas nem todo mundo Nem todo mundo é Jess. consórcio. É. Eu falo, ó, o custo total da sua operação lá é esse, compensa pela sua pressa pagar isso? Aí a pessoa, opa, não compensa. Então aí que ela vem pro consórcio. Agora, lógico que tem casos que ele não vai atender. Pressa, necessidade, né? Nossa, com certeza. É isso aí. E aí uma outra pergunta que é muito polêmica também. O negócio da tal da carta contemplada. Nossa, a gente ouve bastante isso também. Ah, vem pro meu consórcio porque você compra uma carta contemplada. E nisso eu já ouvi falar de muita gente que se lascou, deu ruim. O que você diz disso aí? Carta contemplada hoje. Carta contemplada chama golpista. É muito fácil você cair em um golpe. Muito. Porque o cliente busca a carta contemplada. Eu não quero financiamento porque eu escutei falar que o financiamento tem juros. Eu não quero um consórcio novo porque pode demorar a contemplação. Eu vou buscar o quê? Uma carta contemplada. Só que uma carta contemplada, cara, ela tem o seu custo, que hoje não é baixo. O que seria uma carta contemplada? Imagina comigo que você contratou um consórcio com a gente. E você teve a sorte de ser contemplada rápido. E aí, você não quer utilizar aquele crédito, porque você não precisa dele no momento, e você vai vender esse crédito no mercado. Hoje a gente compra dos nossos clientes as cartas para revender para outros já contemplados. Nós trabalhamos entendi, também. Legal. Então, assim, você pagou, você teve a sorte, e eu vou comprar essa carta sua pelo um ágio alto. Eu vou pagar caro pela sua sorte, entendeu? Nós estávamos dando o exemplo da carta de 500 mil. Eu te dou 100 mil nessa carta. Entendi. Aí imagina que você pagou, nós usou o exemplo, 20 meses. Vai dar aí 28 mil aproximado aí. Eu vou te dar 100 mil. Você pagou 28, eu tô te dando 100. Olha o lucro que você teve ali, na mesma hora, no Pix. E aí eu vou colocar essa carta sua, a revenda muito mais cara, porque eu tenho que tirar o lucro, tenho que tirar a comissão dos vendedores, enfim, vários outros encargos aí. Eu vou vender caro. Então ela chega com um custo alto. E a pessoa chega nos procurando, a gente passa para ela o custo, e muitas vezes ela não quer, porque ela vai precisar descapitalizar de 30%, 40% ali. De entrada. E ela vai na rede social buscar essa carta contemplada, que ela escutou falar que é muito bom. Buscar o santo milagreiro, é isso que ela quer, o Vai santo achar. milagreiro. Vai achar alguém. Tem aquele ditado, todo dia sai na rua. Todo dia. O malandro e o Para de fazer otário. isso, gente, pelo amor de Deus, não fica com E tá saindo muito mais malandro ultimamente, eu tô achando, viu? Tá saindo malandro e o muito. otário. Aí o malandro vai anunciar uma cartinha de 500 mil lá por 30 mil. Não, gente. Aí pelo manda o amor Pix de Deus. agora pra me reservar essa carta pra você. 30 mil pra 100 mil, barato demais. Toma o Pix. O cara te bloqueia e some. Então, Deus carta me livre. contemplada, gente, pra você que tá assistindo, é uma excelente ferramenta pra você já ter uma posse do crédito de imediato, só que tem que tomar cuidado, tem muito golpista na praça. Hoje você não encontra carta contemplada com uma entrada menos de 35%. Se alguém te ofereceu, pula fora que você vai estar caindo num golpe. Então a carta contemplada, ela não é um concorrente de um consórcio novo, ela veio para suprir a necessidade de quem tem pressa. Ela realmente compete com o financiamento.
ela ainda vai sair melhor do que um financiamento, porque nós temos prazos mais longos em alguns cenários de veículo, então você tem parcelas mais baixas, mas, em contrapartida, tem o ágio que é alto. Então ela vai competir ali com o financiamento e não com um consórcio novo. Sim. É que ela sai mais econômica porque ela não tem juros, tem a descapitalização da entrada, né, pra você comprar, mas ela não tem juros. Então eu sempre falo nos atendimentos que a carta contemplada é como se ela fosse um meio termo entre o financiamento e o consórcio do zero. Melhor opção mais econômica, consórcio do zero. Agora eu preciso um pouquinho mais rápido, carta contemplada. Ainda que você descapitalize na entrada, ela será bem mais barata que um financiamento por causa dos juros que, Sim. além da entrada que você tem que dar no financiamento, ainda duplica, triplica ou quadruplica o valor pelos juros. Então lá por não ter juros, você perde na entrada, mas não paga um custo tão maior da operação. Da operação. É isso aí. É ótimo. Então quem quer comprar uma carta contemplada, fala com quem realmente entende. Nós temos mais de 150 cartas contempladas em estoque. Aí tem cliente que vai ser o cliente pra comprar essa carta contemplada. Muitos clientes. Se tem um cliente que é uma cadeia alimentar, se tem a cadeia alimentar e tem a cadeia financeira. A cadeia financeira, as pessoas que estão com pressa vai pagar mais caro, entendeu? Certo. Então as que não têm pressa, elas investem, tem um lucro e depois nós vendemos essa carta para quem tem pressa. Então nós vai girando essa cadeia financeira. Nossa, e aqui Prudente gira super bem carta contemplada. Entregamos uma chácara semana passada com carta contemplada. Aí, gente, vocês que estão assistindo, olha a baita oportunidade. E, gente, o que o Lucas está trazendo aqui, para você que quer investir ou que tinha dúvidas sobre consórcio, a Jéssica também trouxe esse panorama. Sentar com a pessoa, ver a realidade dela, estudar ali o que ela pretende fazer, a pressa dela, o prazo que ela tem. Isso é muito importante também. Por isso, eu falo que o Lucas, ele é um grande consultor nessa área, né, de investimentos. E tanto que a gente fez parceria já juntos, porque quando eu vi ele falando sobre isso, realmente eu confiei nesse trabalho. Lucas, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e fala pro pessoal como que eles podem marcar com você para fazer uma análise da atual situação dele, né, para ver se é para ele o consórcio. Aí pode passar o seu perfil também das redes sociais. Fechou, cara, vamos lá. Pessoal, hoje um consultor financeiro ele te cobra muito caro para fazer um acompanhamento com você, para fazer ali uma reunião. Eu vou fazer uma consultoria 100% gratuita para você que está assistindo esse episódio aqui do podcast e vou entender o seu momento financeiro, vou entender o que você tem de aporte mensal, se vale a pena você investir em um consórcio, o que você já possui de bens e eu vou orientar você ao melhor caminho. Porque com o consórcio você pode sair do zero para se tornar um milionário em patrimônio. É muito simples, mas eu preciso entender, porque como foi falado aqui, o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio, não é isso, Jéssica? É isso aí. Então, pessoal, siga nós no Instagram aí, meu Instagram vai estar Lucas Investimentos e o Instagram da nossa empresa, número 1, Investimentos. Acompanha nós lá, vê as nossas contemplações, que a gente realmente posta nos nossos clientes contemplados, coisa que em outras empresas, muitas vezes, a gente nunca vê alguém que foi contemplado. O nosso trabalho é muito diferenciado, então tenho certeza que você não vai se arrepender. Segue a gente aí no Instagram e vamos marcar uma consultoria. Ó, vem para número 1. É isso aí, gente. Vocês viram só, né? Então, se você quer uma pessoa de confiança para você fazer o seu consórcio, a N1 é o lugar certo. A Jéssica e o Lucas estarão aí disponíveis para atender vocês. Muito conteúdo valioso hoje. Aprendemos muito aí sobre investimento. E você, gente, também que... Poxa, Karina, não é só questão de investir ou não investir. Eu quero auxílio para minha carteira de investimentos diversificar. Eu creio que nisso também o Lucas pode te ajudar. Então, essa questão de consórcio, que seria a melhor opção, né? Você passar para a pessoa se pro momento dela, essa diversificação que ela quer fazer seria o mais adequado. Então, por isso que é importante ter uma consultoria grátis aí, para vocês verem se esse é o momento. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Também o nosso pessoal ali do Instagram, que tá com a gente na live, no online. Muito obrigado por ficarem com a gente até agora. E, gente, agradecer o Lucas. Lucas, obrigada por ter participado com a gente. Jé, vocês sabem o quanto que eu admiro o trabalho de vocês, por isso que eu convidei vocês para estarem aqui. E só tenho a agradecer porque me sinto honrada com a presença de vocês. Nós que agradecemos muito por esse convite. Espero ter retribuído o seu podcast conosco. Vai ter outras... É um esse. É um, né? O Lucas vai contar a história inteira. Gente, muito obrigada e tenha uma boa tarde. Valeu, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Valeu, cara.